A história da humanidade é feita de escolhas. Algumas transformam o mundo para melhor. Outras, no entanto, custam caro, em vidas, em progresso, em tempo. Hoje vamos explorar 7 decisões que, apesar de suas intenções, se tornaram erros. Erros que mudaram o destino de impérios, nações e civilizações. Mas será que foram erros inevitáveis ou simples falhas humanas? A resposta cabe a você decidir. A divisão do Império Romano. No final do século IV d.C., mais precisamente em 395 d.C., o Império Romano enfrentava desafios enormes, crise econômica e dificuldades administrativas. Para tentar controlar melhor o vasto território, o imperador decidiu dividir o império em 2 partes, Oriente e Ocidente. A ideia era facilitar a administração, mas a consequência foi a fragilização do Império Romano do Ocidente, que perdeu recursos e poder para o Oriente. Esse enfraquecimento abriu caminho para invasões bárbaras e o colapso do Império Ocidental, mergulhando a Europa em um período conhecido como Idade das Trevas. Por outro lado, o Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, conseguiu se manter por quase 1000 anos. A China queima sua própria frota. Século XV. No século XV, a China era uma potência naval e comercial, liderada pelas impressionantes expedições do almirante Shen He. Seus navios navegaram até a África, estabelecendo rotas e influências comerciais. Porém, após a morte do imperador Yongle, o governo Ming decidiu abandonar essas expedições, queimando suas próprias frotas e restringindo o contato com o exterior. Essa decisão contribuiu para o isolamento da China e abriu espaço para o avanço das potências europeias nos séculos seguintes. Mas seria essa escolha um erro estratégico ou uma proteção cultural e política? Napoleão invade a Rússia. Napoleão Bonaparte dominou grande parte da Europa e parecia imparável. Em 1812, decidiu invadir a Rússia, subestimando o clima rigoroso e a estratégia de terra arrasada dos russos, que destruíam suas próprias cidades para não deixar suprimentos ao inimigo. O exército francês, inicialmente com cerca de 600 mil homens, sofreu perdas devastadoras, principalmente devido ao frio, fome e doenças. Quando a retirada foi finalmente decretada, menos de 10 mil soldados reportaram. Foi um erro de cálculo? Um ato de arrogância que simplesmente não deu certo? A Partilha da África, 1884-1885. Em uma conferência realizada em Berlim, as potências europeias dividiram o continente africano, sem considerar as culturas, fronteiras e povos locais. Essa divisão arbitrária provocou conflitos étnicos, guerras civis e instabilidades políticas que ainda hoje marcam o continente. A decisão teve como objetivo o controle econômico e político, mas suas consequências foram devastadoras para as populações africanas. Foi um erro político grave ou uma prática comum da época? O Tratado de Versalhes. Após a Primeira Guerra Mundial, as potências vencedoras buscaram um acordo para garantir a paz duradoura. O Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha, responsabilizando-a pela guerra e exigindo pesadas reparações. Essas medidas tiveram impactos econômicos e sociais profundos, gerando ressentimento e instabilidade política. Muitos historiadores concordam que essas condições contribuíram para o surgimento do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Mas será que essa punição severa era o único caminho possível para evitar futuros conflitos? Ou um erro que plantou as sementes da próxima guerra? Hitler abre 2 frentes de guerra, 1941. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler enfrentava já uma guerra complexa contra os aliados ocidentais. Em 1941,
decidiu invadir a União Soviética, abrindo uma segunda frente de batalha. A decisão dividiu as forças alemãs, que enfrentaram resistência feroz, além de condições climáticas severas e logística complicada. A campanha no leste consumiu recursos e forças vitais, contribuindo para a derrota final do Terceiro Reich. Será que abrir duas frentes foi um erro estratégico ou uma necessidade diante das circunstâncias políticas e militares? Chernobyl, 1986. Em 1986, na usina nuclear de Chernobyl, na então União Soviética, uma série de erros humanos e técnicos durante um teste causou a explosão do reator número 4. A liberação de radiação contaminou vastas áreas, provocando mortes imediatas e consequências ambientais de longo prazo. O desastre expôs falhas no sistema soviético e no manejo da tecnologia nuclear. Mais do que um acidente, Chernobyl simbolizou o colapso iminente de um império. Foi uma tragédia inevitável diante da complexidade tecnológica ou um erro evitável? A história é feita de escolhas, muitas vezes difíceis e controversas. Nem todo erro é evidente, nem toda decisão é simples. O importante é entender o contexto, os motivos e os resultados para aprendermos com o passado. Agora, queremos saber, qual desses erros você considera mais impactante? Deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho.